Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar nesse instante. Irmãos, a vida cristã ela é vivida em duas dimensões. Se você é um cristão, você experimenta o seu relacionamento com Deus em duas dimensões. A primeira delas é na sua dimensão temporal, aqui e agora. Você se relaciona com pessoas e Deus te dá a oportunidade de, em relacionamentos com os teus irmãos, com a tua família, você experimentar mais de Deus. Jesus disse certa vez, que estive fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber. E ele diz que quando então nós assim ajudamos o próximo, quando nós assim experimentamos a compaixão, nós estamos ali nos relacionando com o próprio Deus. Nós nos relacionamos com Deus nessa dimensão temporal, mas não só nela. Nos relacionamos com Deus na dimensão espiritual. E aí, para que nós possamos nos relacionar com Deus de forma espiritual, é necessário que nós exerçamos a fé. Que nós tenhamos fé para saber que Deus, mesmo que eu não possa pegar nele, tocar nele, porque ele não é um objeto que está na parede, ele não é um ser humano que eu posso tocar aqui, ele é um ser espiritual, Deus é espírito, e eu me relaciono com Deus pela fé. E aí eu pergunto a você nessa noite, como é que anda a tua fé? Você tem se relacionado com Deus espiritualmente? Você tem crido, de fato, nas bênçãos que Deus te deu, embora você não veja essas bênçãos, embora você só ouça falar dessas bênçãos, você tem se alegrado com elas? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Sabe o que é aquela convicção de que mesmo que você não veja, você sabe que está lá? Sabe aquela convicção da criança que escuta o pai dizendo, olha, quando eu chegar em casa eu estou lhe levando um presente, e ela já começa então a se alegrar apenas pelas palavras e pela informação que ouviu, de que de fato o pai irá trazer aquele presente. Irmãos, o evangelho é para nós exatamente essa notícia do céu. Embora ainda não vejamos de forma concreta tudo o que Deus prometeu, mas pelos olhos da fé, eu já me alegro, irmãos, com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Deus revelou para nós. Paulo, ele ensina aqui nessa carta aos Efésios, o louvor a Deus. Ele nos ensina a louvar a Deus pelas bênçãos espirituais, entenda bem isso, bênçãos espirituais, bênçãos que você só goza delas e se alegra com elas pela fé, pelo exercício da fé. E aí Paulo começa então dizendo assim no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra bendita, ela poderia ser traduzida também lá do grego como louvado seja Deus. Paulo começa então escrevendo aos Efésios, louvando a Deus e dizendo, agradeço a Deus, louvado seja Deus, porque Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, Paulo agradece a Deus, pois foi o Pai quem deu o Filho na missão de nos salvar. Foi o Pai quem enviou o seu Filho, embora o Filho também seja Deus, o Filho vem a esse mundo, morre naquela cruz, para que os teus pecados sejam perdoados, para que hoje você possa ter um relacionamento com Deus, uma relação de filho com Deus. Observe que Paulo diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Que coisa maravilhosa, né? Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gente que lê isso aqui, mas não entende bem o que é que Paulo está dizendo aqui. Porque Paulo está dizendo que as bênçãos aqui, ele não está falando de bênçãos temporais, nem bênçãos materiais. Sabe aquela pessoa que acha que o relacionamento de Deus é medido pela a quantidade de dinheiro que ele tem no banco, pelos bens que ele possui, o carro que tem, a casa que tem?
E Paulo não está falando disso aqui. Paulo está falando de bênçãos espirituais, e essas bênçãos espirituais são bênçãos da alma. São bênçãos que os teus olhos não veem, mas são reais, estão lá. E que você, no exercício da fé, você pode se apropriar delas e se alegrar com elas. Paulo diz aqui que Deus Pai nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais. Essas bênçãos espirituais, irmãos, nós nos apropriamos pela fé. Sem fé, o homem ouve o Evangelho, o homem escuta o Evangelho, vai a uma igreja, escuta o pastor falando, lê a Bíblia em casa, entende o que está lá, mas ele não consegue se apropriar do que está lá. Talvez você esteja aqui nessa condição. Tem ido à igreja, tem lido a Bíblia, e às vezes fica confuso, eu não sei do que se trata aqui. Talvez você ainda não teve o interesse em procurar alguém que saiba um pouco mais para te informar, mas eu quero lhe dizer que a chave que abre as Escrituras, que abre o entendimento para a gente poder se alegrar com as bênçãos espirituais, é a fé. E a fé é a convicção de fatos que os teus olhos não veem, mas são reais. É a convicção de que os teus pecados estão perdoados, de que Deus cuida da tua vida, de que você está debaixo das asas de Deus, que diz para você: coloque sobre mim as vossas preocupações, as suas preocupações e ansiedades, porque eu tenho cuidado de você. Você começa então a se alegrar com isso que os teus olhos não veem. Irmãos, Paulo começa então agradecendo a Deus. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. E ele diz que esse Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O que podemos aprender então diante dessas palavras de Paulo? Irmãos, diante desse texto que lemos, nós podemos afirmar com toda a alegria do nosso coração, com todo júbilo em nossos lábios, que Deus nos abençoou grandemente em Cristo Jesus. O que vem ao nosso coração nessa noite, ao ler esse texto, irmãos, é que Deus não nos abençoou com coisa pequena, mas Deus nos abençoou grandemente em Cristo Jesus. E eu queria desenvolver isso com você, mostrar isso a você, respondendo a 3 perguntas nessa noite. A primeira delas é: onde a bênção de Deus acontece? Onde é que essa bênção de Deus acontece na minha vida e pode acontecer na sua vida? Você que está aqui nessa noite, que ainda não conhece Jesus, que ainda não exerceu a fé, onde é que essa bênção acontece? A segunda pergunta que eu gostaria de responder é: quando a bênção de Deus acontece? Quando é que essa bênção chega à nossa vida? Essa grande bênção que Deus nos dá em Cristo Jesus. E por fim, como a bênção de Deus chega às nossas vidas. Amém? Então, tenha um pouquinho de paciência aí. E escute bem o que a palavra do Senhor aqui nos ensina. Primeiramente, irmãos, onde a bênção de Deus acontece? A grande bênção de Deus, irmãos, acontece nas regiões celestiais. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O crente, ele pode ser rico, ele pode ter muitos bens, mas nada disso, irmãos, se compara à grande bênção que Deus nos deu nas regiões celestiais. Nas regiões onde os teus olhos não podem dizer a cor, né? Porque você não sabe a cor. Onde os teus olhos não podem medir a grandeza em termos de metros e centímetros. Você não pode mensurar, mas é uma bênção grandiosa que Deus nos dá nas regiões celestiais. E aí veja o que Paulo diz no versículo 3. Irmãos, Paulo diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde ele vai dizer? Nas regiões celestiais em Cristo. O que são essas regiões celestiais? Irmãos, é a realidade espiritual que está à nossa volta. E a Bíblia, ela não diz que a vida é só o que os meus olhos veem, ela fala de coisas que estão à nossa volta, como por exemplo, a Bíblia diz que o nosso adversário, o inimigo, vive como um leão faminto ao nosso derredor, tentando nos devorar. Você já viu um leão ao seu redor? Já? Não, mas a Bíblia diz que existe essa realidade. A Bíblia diz que aí onde você está, o inimigo está à tua volta, tentando encontrar um lugar no teu coração, observando a tua vida, para tentar te dar uma rasteira e te derrubar. A Bíblia diz também que existem seres espirituais, anjos, que são ministros de Deus, e que esses anjos, irmãos, Deus põe também para guardar os seus servos. Esses anjos estão ao nosso redor. Você viu um anjo hoje aqui? Viu ou não viu?
Você não viu porque você está sendo guiado por vista, mas pela fé é realidade. Há esses seres espirituais. Irmãos, a Bíblia fala de regiões celestiais. O que são essas regiões celestiais? É uma realidade que é real, permita-me a redundância, mas que os teus olhos não veem. E que o crente, ele não vive apenas na dimensão daquilo que os meus olhos veem. Às vezes, irmãos, o nosso problema é que nós estamos tentando resolver problemas apenas olhando por aquilo que os nossos olhos veem. Paulo escreveu, inclusive aqui aos Efésios, ele vai dizer: irmãos, a nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra gente. A nossa luta, irmãos, é contra principados, potestades, nas regiões espirituais, nas regiões que eu não vejo. Eu preciso estar consciente, irmãos, dessa batalha que eu estou envolvido nela. Se você não tiver consciência disso, sabe o que vai acontecer? Você vai arrumar uma confusão amanhã com o seu empregado. Você vai arrumar confusão com seu filho, com sua filha, porque você está vendo pelos os olhos, pelos sentidos naturais e não pelos olhos da fé. A Bíblia fala, irmãos, dessas regiões celestiais, e Paulo diz que essas regiões celestiais em Cristo é que nós fomos abençoados. Ou seja, quando nós exercemos a fé de estarmos em Cristo, meditamos em tudo que Cristo Jesus nos traz, então nós nos alegramos, irmãos, porque nas regiões celestiais Deus nos abençoou de forma tremenda. E aí, irmãos, o que foi que aconteceu com a nossa vida? Com a vida daquele que crê em Cristo Jesus, daquele que crê que Cristo morreu e ressuscitou em seu lugar de forma vicária. Que bênçãos vêm sobre as nossas vidas, irmãos? Aí Paulo vai nos dizer aqui, irmãos, que Deus nos coloca então à direita do Pai. Veja o que diz o capítulo 1, ainda no versículo 20. Diz assim: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Se você está em Cristo Jesus, se você confia no que Cristo Jesus fez por você, você está à direita de Deus. E isso é muito significativo, sabe por quê, irmãos? Porque estar à direita de Deus é estar no lugar de honra. É estar no lugar que você, pelos teus pecados, que eu, pelos meus pecados, não tenho condições de estar. Mas em Cristo Jesus, Deus me coloca à sua direita. E você precisa lembrar disso espiritualmente. Sabe por quê? Porque nesse mundo, aos olhos dos homens, muitas vezes, somos tidos como pessoas irrelevantes, somos menosprezados e humilhados, mas em Cristo Jesus, Deus nos coloca em lugar de honra. E você precisa lembrar disso, sabe por quê? Porque talvez a sua situação financeira, o seu status social, te leve a ouvir o que o diabo diz acerca de você, que você não é ninguém, que você não é nada. Irmãos, entendendo a nossa vida em Cristo Jesus, nós estamos à direita do Pai, nas regiões celestiais. Mas Paulo não diz só isso. Veja quantas coisas maravilhosas aconteceram em nosso favor em Cristo Jesus. Ele ainda nos diz, irmãos, que lá no capítulo 3, versículo 10 de Efésios, que Deus revela a sua sabedoria aos inimigos, nossos inimigos espirituais, através do que Cristo fez por nós. Ele diz assim, versículo 10, capítulo 3, versículo 10 de Efésios: E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades, onde? Nas regiões celestiais. Tudo acontece nas regiões celestiais, irmãos. A grande bênção está lá. Ou seja, Deus revela a sua graça, a sua sabedoria em nossas vidas e diz para os inimigos: olha, está vendo? Você pensava que ele ou ela não ia para lugar nenhum, não ia dar para nada, está vendo? Alcancei com a minha graça. E os inimigos são assim humilhados diante daquilo que Deus fez em Cristo Jesus, daquilo que Deus fez em teu favor. Meu irmão, a maior bênção de Deus sobre nossas vidas acontece no céu. E se você tem se sentido abatido esses últimos dias, se você tem olhado ao redor as circunstâncias que você tem visto e isso tem te entristecido, está na hora de você elevar os teus pensamentos, elevar a tua consciência para o céu, se entender pela ótica de Deus, pela ótica do céu. E quando você se entende pela ótica do céu, você percebe, irmãos, quantas bênçãos maravilhosas Deus nos deu.
E eu vou lhe dizer mais, chegará o dia, irmãos, em que aquilo que é temporal se encontrará com o céu, em que o céu vai descer para nós, e todas essas realidades não serão só algo, irmãos, que estará no nosso coração e na nossa mente, conhecida e se apropriada pela fé, será algo real, concreto. Deus, irmãos, estará conosco, novo céu e nova terra estará aqui, irmãos, novo nome receberemos, esse corpo cansado passará, as enfermidades já não mais nos aperrearão. Irmão, sabe por quê? Porque o céu se encontrará com a terra. Aquilo que agora eu já me alegro pela fé, há de acontecer mais adiante quando Cristo voltar. Amém? Amém. Deixe se abater não. Deixe se abater não. Eleve seus pensamentos para o céu. Eleve seus pensamentos para Deus. Eleve seus pensamentos para Deus. Irmãos, o cristão ele deve ter olhos para ver as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você vê isso? Fala sério. Lá na tua casa, você vê isso? No teu trabalho, você vê isso? Você consegue ver essas coisas? Ou você acha que tudo é aquilo que os teus olhos veem? Há um escritor, já de um certo tempo, escreveu um livro sobre batalhas espirituais. E aí eu achei muito interessante. Ele diz que existe uma batalha espiritual que é aquela do demônio realmente tomando o corpo de alguém. Alguém é tomado por um demônio, o demônio está ali no estado de possessão, o indivíduo fica possesso, saltando, pulando, fazendo tudo no mundo. É real, isso acontece. Mas existe uma batalha espiritual, irmãos, ordinária, natural, que às vezes a gente passa despercebido. Sabe aquela pessoa que chega para você e começa a contar uma mentirinha e você acha que não tem nada demais? Sabe aquele indivíduo que cheio de maledicência, que está numa conversa boa, daqui a pouco está começando a induzir coisas, conversa, e você acha que ali, não, aquilo ali é muito natural, isso não tem nada a ver de espiritual não. Batalha espiritual, irmãos, é estar consciente das artimanhas do inimigo à nossa volta. E o inimigo muitas vezes, irmãos, o que ele faz? Ele coloca exatamente pessoas boazinhas com a conversinha mole, fiada ao nosso lado, para tentar nos induzir em mentiras, em maledicências, em coisas, irmãos, que é própria do diabo e não própria de Deus. E a gente precisa estar consciente dessa batalha espiritual, para repreender, para calar, para dizer, eu não vou me envolver com essas coisas. O crente, o cristão, aquele que nasceu de novo, você que está aqui nessa noite, meu irmão, abra os teus olhos para essa batalha que você está passando. Abra os teus olhos para ver, não apenas sangue e carne, mas ver o que está por trás do sangue e da carne, das pessoas que estão agindo contra você. A segunda questão que eu gostaria de responder é, quando é que a bênção de Deus acontece? Quando é que essa bênção de Deus acontece? E agora eu vou entrar num terreno aqui, que é um terreno que muita gente sente dificuldade de passar por ele. Mas eu queria passar com você nessa noite, porque é necessário passar e a gente não pode se omitir de tratar esse tema aqui nessa passagem. Você vai já saber qual é. Irmãos, segunda resposta, a grande bênção de Deus acontece onde? Antes da fundação do mundo. Antes que o mundo, que a história, que o tempo, que você nascesse, Deus já havia determinado uma bênção para você. É isso que Paulo vai nos mostrar aqui. Volte os teus olhos para o texto, acompanha aí na sua Bíblia, e veja o que Paulo nos diz, né? Ele diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para a santidade. Versículo 4, diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Deus? Não, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Deus nos escolhe antes que o mundo existisse, na eternidade. Deus nos destina lá da eternidade, irmãos. Deus já pensou em você, que você iria estar aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, se alegrando com essa certeza lá na eternidade. É isso que Paulo está dizendo. Fica claro, irmãos, a explicação desse versículo 4, quando Paulo então repete no versículo 5, dizendo o seguinte, olha aí, versículo 5. Eu vou pegar a partezinha final do versículo 4 e isso, versículo 5. Ele diz assim, em amor, nos o quê? Vamos ler todos juntos? Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que Deus nos predestinou. O que é predestinar? É nos dar um destino com antecedência. É pensar a minha história, a sua história, antes que a sua história acontecesse. Ou seja, o que está acontecendo aqui é o que Deus, antes da fundação do mundo, determinou em Cristo Jesus para você.
Irmãos, Deus, em sua soberana vontade, destinou aqueles que iriam ser abençoados nas regiões celestiais. Sabe por que é que tem muita gente que frequenta a igreja e não consegue se alegrar com as bênçãos espirituais, com a grandeza da bênção espiritual? Porque não foi um eleito de Deus, porque não estava em Cristo Jesus, porque a igreja e tudo o que a gente está fazendo aqui não tem condições de abrir os olhos daqueles que estão em trevas. Sabe quem é que abre os olhos daqueles que estão em trevas? Não é a nossa programação, não é a nossa liturgia, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. E Deus vai abrir os olhos daquele que Ele escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Observe, mais ainda, que não só é Paulo que acredita assim. Porque você poderia dizer, isso é coisa da cabeça do apóstolo Paulo. E se Paulo crê assim, eu não tenho que acreditar em Paulo. Você é um cristão, obviamente, você acredita na inspiração, você sabe que o que Paulo está dizendo aqui vem da parte de Deus. Mas observe que o salmista Davi, ele expressa em sua poesia, que Deus já determinou toda a sua história quando ele nem existia. Salmo 139, versículo 16. Diz assim, Salmo 139, 16, acompanhe na sua Bíblia. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando o que, irmãos? Quando nenhum deles ainda existia. O que é que Davi, olha só, Davi lá no Antigo Testamento, bem antes de Paulo, o que é que Davi está dizendo? Deus já havia determinado o que iria acontecer sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Deus já tinha determinado na eternidade o que iria acontecer sobre mim, o que está acontecendo sobre você. Deus já determinou a tua família, Deus já determinou com quem você casaria, quantos filhos você teria, quem seriam os seus pais, e determinou acima de tudo isso que você seria salvo. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos, e que os autores bíblicos nos mostram isso aí com clareza. Ainda veja Atos capítulo 4, versículo 28. Veja que Lucas também compreendia assim. Lucas diz assim, para fazerem aqueles, aqui ele está falando daqueles que mataram Jesus, tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Que é que Lucas está dizendo aqui que a própria morte de Cristo já havia sido determinada antes que a história existisse. Antes de Cristo nascer, Deus na eternidade já havia determinado a morte do seu Filho. E não tinha como a coisa acontecer diferente. Satanás não tinha como desfazer e mudar os planos de Deus, porque Deus já havia decretado. E quando Deus decreta, homem nenhum pode mudar o que Deus decretou. Porque Deus é poderoso, porque Deus é soberano, e o que Ele determinou, assim vai acontecer. Amém, irmãos? Deus nos abençoou antes que o mundo existisse. Pela sua livre vontade, Ele nos amou. Nós só podemos então nos alegrar com as bênçãos, por causa da sua eleição. Sabe por que é que você hoje pode se alegrar com essas bênçãos espirituais que chegaram à tua vida? Porque Deus te elegeu, e agradeça a Deus por isso. Agora, eu sei que a essa altura você está fazendo algumas perguntas, e eu vou aqui sugerir algumas perguntas, e talvez esteja dizendo, e se eu não for um escolhido? E se eu fui para a igreja lá e descobri que eu não sou um escolhido? E agora, pastor? Meu trabalho é em vão? Ou então está dizendo o seguinte, para que a gente evangelizar? Para que ir para a Índia? Pregar o evangelho lá? Se Deus já determinou tudo, quem vai ser salvo lá e quem não vai, para que eu devo fazer isso? Ou ainda você esteja dizendo o seguinte, Deus não pode ser bom, porque Deus escolheu alguns e outros não, e aqueles que Ele não escolheu estão determinados para a condenação eterna. E agora? Deixa eu lhe dar aqui 3 perguntas, que eu só vou tocar na ponta do iceberg, e eu queria que você pudesse estudar um pouco mais depois, tá certo? Obviamente, aqui eu não vou ser exaustivo, eu sei todas as dificuldades que essa doutrina tem, mas eu preciso aqui dar alguns esclarecimentos para vocês. Vamos lá, primeiro esclarecimento, qual é a maior evidência da salvação? Santificação. Qual é a maior evidência da eleição? É a santificação. Se alguém diz, eu sou um eleito, Deus me determinou antes da fundação do mundo, vou pecar, fazer o que eu quero, nunca foi um eleito. Nunca foi um eleito. A maior marca de você é um eleito de Deus. É
é a santificação, essa inclinação, esse desejo, esse prazer que você tem em ser semelhante a Cristo Jesus. Amém? Você tem isso? Eita, eu escutei um amém bem vago aqui no meio. Você tem esse prazer em Cristo Jesus? Então você não tem o que temer. Você não tem o que temer. Você recebeu essa graça chegou em você. Segunda resposta: o conhecimento dos eleitos não pertence à igreja. Quando a gente fala de predestinado, de eleição, às vezes a gente está dizendo, eu sei quem é predestinado, eu sei quem não é. A igreja não tem. A igreja não tem essa capacidade. É Deus quem sabe quem são os seus eleitos. O papel da igreja é fazer o quê, irmãos? Evangelizar. A doutrina da predestinação não nos desanima a evangelizar, pelo contrário, eu anuncio o evangelho e os eleitos vão dar ouvido, irmãos, vão ouvir, vão escutar de Jesus e vão amar a Jesus. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, não vá nessa onda de achar que a predestinação, que a doutrina da eleição que Paulo está ensinando, que a Bíblia está ensinando, que não é Calvino que ensina, muito antes de Calvino a Bíblia já ensinava, irmãos, que está aqui sendo ensinada, irmãos, não nos desmotiva a evangelizar, pelo contrário, me dá a certeza de que se for um eleito, vai ouvir o evangelho. Amém? Amém. Então, pregue o evangelho. Terceira e última resposta: Deus é livre para manifestar a misericórdia dele sobre quem ele quiser. Deus está deixando alguns irem para o inferno, Deus não pode ser bom. Opa, a misericórdia de Deus é livre. Ele exerce livremente e sobre quem ele quer, como diz lá em Romanos, capítulo 9, sobre quem ele quer, e você não pode sequer questionar, porque Deus é livre para fazer isso como ele quer. E ele continua sendo bom, exercendo misericórdia ou não. Agora tem uma coisa que Deus não pode deixar de ser quando ele exerce a sua misericórdia ou exerce a salvação. Deus não pode deixar de ser justo. Deus não pode pegar aqueles que estão condenados e dizer, não tem nada não, vão para o céu mesmo assim. Aqueles que continuam no pecado, que não amam Jesus, que rejeitam Jesus, vai para o céu mesmo assim. Não funciona assim. Deus é justo, irmãos. Deus é justo. E aqueles que não foram alcançados pela misericórdia, e que por mais que você pregue, anuncie, fale, eles não vão se converter, vão morrer amando o mundo, amando o inferno, dizendo, eu quero viver lá no inferno, está tudo tranquilo para mim. Eles vão morrer assim. Irmãos, e Deus continua sendo bom, sabe por quê? Porque Deus não pode tratar uma pessoa que morre assim como sendo um salvo. Vai para o céu mesmo assim, sem querer, vai forçado. É assim que funciona. Irmãos, eu sei que nada disso traz o total conforto, ainda ficam muitas perguntas, muitas respostas que aqui a gente não deu, ou porque a gente precisa dar e que não tem resposta, nem eu tenho e nem a Bíblia tem. Mas isso já traz um grande alívio ao nosso coração diante dessa doutrina. A bênção de Deus, irmãos, em nossas vidas acontece antes do nosso nascimento. Deus já determinou a tua salvação antes que você viesse a existir. Deus decidiu amar você na eternidade. Quando Deus olhou lá e disse, eu quero amar ele ou ela, Deus não esperou as tuas obras. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Já imaginou se Deus fosse amar, eu vou esperar ela ser boazinha para amar ela? Não, Deus nos ama antes da fundação do mundo para dizer, não são as tuas obras quem determinam o meu amor, mas eu te amo, independente das tuas obras. É um amor incondicional. Você sabe o que é isso? É Deus não esperar que você seja bonzinho para te amar. Ele te ama antes da fundação do mundo. E para a gente encerrar, como então essa bênção acontece na fundação do mundo e como é que elas chegam à nossa vida? A grande bênção de Deus nos adota como filhos em Cristo Jesus, irmãos. Filhos em Cristo Jesus. Paulo diz isso num contexto, irmãos, em que existia na lei romana a chamada pátria potentas, eu acho que é esse o termo, pátria potentas, em que o pai, ele tinha, irmãos, total direito sobre o filho. Ele poderia vender o filho, escravizar o filho e matar o filho. Irmãos, quando então alguém era adotado, o pátria potentas também era exercida sobre esse filho. Então Paulo tem em mente o seguinte, quando Deus ele nos chama em Cristo Jesus, ele nos chama por completo. Nós somos agora a propriedade completa de Deus, que Deus faz o que ele quer sobre nós. A adoção em Cristo Jesus é a grande bênção. Você não é criatura, mas você é filho de Deus. Veja o que diz o versículo 5. Diz assim, nos predestinou para ele, para sermos
adotados como seus filhos, sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Em Cristo Jesus nós somos o quê? Adotados, adotados nele. Mas detalhe, tem gente que diz assim, não, mas eu não conheço Jesus, mas sou filho de Deus. A Bíblia não nos diz que você é filho de Deus se você não conhecer, se você não estiver em Cristo Jesus. E Paulo sabia muito bem disso. Veja aí no capítulo 2, versículo 2 e 3. Paulo diz assim, é só olhar no capítulo seguinte. Paulo diz assim, versículo 2. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de quê? Da desobediência. Quem não está em Cristo Jesus é filho de quem? Da desobediência. Não tem como. Aí ele continua, versículo 3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Éramos por natureza o quê? Filhos de Deus? Filhos da ira. Mas em Cristo Jesus, irmãos, não somos mais filhos da desobediência, não somos mais filhos da ira, somos agora filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Quando você tem fé em Cristo Jesus, Deus te recebe como filho adotado. Ele passa a cuidar de você e tendo sobre você todo o direito de um pai sobre um filho. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. A bênção que Deus nos deu em Cristo concretiza o plano de Deus em exaltar a sua graça em nossa vida. Que coisa maravilhosa. A adoção faz com que a graça de Deus seja louvada, para que você possa, aqui nesse mundo, ser um testemunho da graça maravilhosa de Deus, porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo, te fez filho em Cristo Jesus, e por nada do que você fez, por obra alguma que você fez. Irmãos, versículos 5 e 6, para finalizar, Paulo diz assim, segundo o propósito de sua vontade. Qual era o propósito de Deus? Qual era a vontade de Deus? Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus nos adotou em Cristo Jesus, para que a sua graça seja louvada em nós. Para que o mundo olhe para a igreja, para mim e para você, para que lá no seu trabalho, lá na sua rua, lá no seu círculo de convivência, o mundo olhe para você e diga assim, eu não sei como é que Deus te escolheu, e você possa dizer, mas Ele me escolheu, porque eu não tenho nada de bom, eu não tenho nada que possa atrair os olhos de Deus, mas Deus olha para mim, eu sou como um trapo de imundiço, como um pano sujo, fedorento e rasgado aos olhos de Deus, mas Deus quis minha vida, Deus me salvou. Para quê? Para que a graça de Deus seja louvada. Para que a graça de Deus seja louvada em tua vida. Deus nos deu a bênção da adoção para que possamos nos relacionar com Ele como filhos. Você não é mais criatura. Se você tem fé em Cristo Jesus, confia em Cristo Jesus, você agora é filho de Deus, adotado por Deus, faz parte da família de Deus. E isso é graça dele sobre a tua vida. O mesmo amor que Deus teve com Cristo e tem em Cristo Jesus, é o mesmo amor que Ele tem sobre você. E por mais que os homens digam, você não é filho de Deus coisa nenhuma, lembre para eles o seguinte, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem nos justifica? Quem poderá nos arrastar, nos tirar do amor de Deus, irmãos? É fome, espada, perseguição, família, é o diabo, é o que? Nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nada. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, o diabo tem encontrado brecha nos seus pensamentos, e te feito acreditar que você não é filho e nem filho de Deus, de que tua fé ainda não é uma fé boa, que você não confia nas bênçãos espirituais tão grandemente. Não ouça aquilo que o diabo tem colocado na sua vida, aquilo que o diabo tem sugestionado aí dentro do seu coração. Repreenda e creia naquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Embora você não tenha um pai presente, Deus é pai presente. Embora muitas vezes o coração clame por a presença de alguém que nos dê a segurança e o conforto, e não temos, eu quero lhe dizer que você tem da parte de Deus um pai presente, um pai que te adotou, um pai que te coloca no colo,
um Pai que tem um melhor conselho para você, um Pai que sustenta a sua vida, que sabe das tuas necessidades e você não precisa nem dizer elas, descrever elas, porque Ele já conhece antes que você venha falar, mas se alegra que você fale. Esse é o Pai que te adotou em Cristo Jesus, e esta é a grande bênção que Deus derramou sobre nós. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações nessa noite, que nós saiamos daqui, irmãos, fortalecidos com aquilo que o Espírito Santo nos revela na sua palavra. Amém?